Bom, agora a gente vai falar desse autocuidado, né? Quando a gente tá com dor física, a gente vai no médico e a gente precisa cuidar da nossa saúde física, comer bem, se hidratar, praticar atividade física. O que a gente faz para manutenção da nossa vida emocional? Que podemos fazer, principalmente agora mesmo, né? Eu não lembro o nome dele, acho que é o Marcos, né? Escreveu pra gente que está sofrendo com ansiedade. A gente precisa trabalhar nessa prevenção. E para que fazer terapia, gente? A terapia é um espaço exatamente para isso. É estruturado para promover o bem-estar emocional, esse cuidado. E olha, além de auxiliar, né, você na sua caminhada, no seu dia a dia, vai fazer você entender alguns traumas e dar um novo sentido para ele, criar oportunidades a partir dos seus traumas para que você olhe a vida por outros ângulos, né? Te ajuda aí na criatividade de olhar para a vida, ampliar o seu horizonte. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje com muito carinho para conversar sobre esse assunto e contar tudo para você, a importância da terapia. Eu recebo a psicóloga e psicanalista Isabela Valente. Muito bem-vinda, Isabela, que alegria receber você aqui. Muito bom dia. Muito bom dia, Daniela. É um grande prazer estar aqui. Eu agradeço muito por esse espaço tão importante que é para falar sobre a saúde mental, a importância da terapia. Porque às vezes as pessoas elas ficam muito presas a estereótipos de que eu não preciso fazer terapia. A terapia não vai me ajudar em nada. E, na verdade, a terapia ela está ali promovendo exatamente esse espaço de escuta. Porque todos nós sentimos ansiedade. Eu estou aqui, com um pouquinho da minha ansiedade está ali, viva. Então, um pouquinho de ansiedade, alegrias, tristezas são absolutamente naturais. Só que existem momentos da nossa vida que esses sentimentos, eles nos sufocam, eles nos paralisam, eles nos impedem de viver livremente a nossa vida. Então, a terapia, ela está aqui justamente para isso, para identificar esses sintomas, para identificar essas características que estão ali nos sufocando e promover um espaço de saúde, reflexão, acolhimento, entendimento. E o que eu acho que é mais importante, um espaço onde não há julgamentos, onde verdadeiramente a pessoa tem um espaço para se ouvir e poder falar sobre as suas questões. Porque às vezes a gente vai tentar com um amigo, vai tentar com um colega e somos julgados, temos verdadeiros martelos das verdades, juízes e condenadores. Quando, na verdade, a gente só precisa ter alguém que nos testemunhe, que nos faça pensar, que faça pensar sobre as nossas escolhas, como são conduzidas as nossas relações, como lidamos com as nossas, por exemplo, frustrações, ou como lidamos com as escolhas que nós cometemos. Então, a terapia ela é muito ampla e extremamente necessária, independente de qualquer coisa, a gente pode estar ali fazendo uma terapia para se conhecer, para se entender melhor, para entender como é que são justamente essas escolhas. Sim, Isabela, nossa, é fundamental, né? E olha, tem muitos exemplos que a gente pode colocar. Eu gostaria que você citasse alguns exemplos a partir de quais benefícios que a terapia promove para a vida da pessoa, porque tem muita gente, né, Isabela, que espera acender a luz vermelha. Ah, eu estou tendo crise de ansiedade, estou tendo ansiedade, estou num momento depressivo e fico depressiva. A pessoa ela vai ali entrando uma bola de neve. Por que que as pessoas têm essa dificuldade, né? E pessoas às vezes que estão vivendo situações, às vezes de traumas já do passado ou traumas, vivendo traumas atuais, elas têm essa dificuldade. Sim, os grandes benefícios da terapia é justamente poder dar um espaço de uma escuta técnica. Porque uma grande questão da terapia é que não é simplesmente uma conversa, não são duas pessoas ali trocando experiências. É uma conversa, sim, é um diálogo, sim, mas é um espaço terapêutico e extremamente técnico. E os benefícios, eles estão sempre para muito além só dessa diferença entre eu vou sentir esse sintoma ou não. A gente está ali entendendo as causas, o que estão por trás, esses gatilhos que são tão fundamentais e que às vezes as pessoas elas acabam se perdendo, entrando em crises de ansiedade, em crises de relacionamentos, conflitos com as pessoas,
como isso é fundamental da gente poder entender. São muitos benefícios, porque o que a gente precisa entender é que não precisa apenas esse alerta vermelho, esse sofrimento persistente, essa crise de ansiedade para que a pessoa possa estar buscando um processo terapêutico, porque ela está ali para se conhecer, entender o que a gente chama desses dedos podres, entre aspas, entender escolhas negativas, entender por que sempre, por exemplo, aquela pessoa está buscando determinadas funções naqueles empregos, que às vezes se colocam em posições abusivas. Então, é sempre colocar isso por trás, porque às vezes a gente vai colocando muito para debaixo do tapete as nossas questões e a gente olha a nossa casa e a nossa casa está limpinha. Mas tem aquele tapete que a gente vai colocando as nossas dores, exatamente os nossos traumas, os nossos conflitos. E como aquilo, de repente, me sufoca. E a terapia está justamente para que a gente possa ir com tempo, com calma, e desmistificando e limpando esse nosso tapete interno. Olha, Isabela, e tem também uma grande vantagem, né? Com o crescimento dos acessos online, das interações, como você está no Rio de Janeiro, está com a gente aqui hoje, por essa modalidade que nos ajuda tanto, especialmente, né, depois da pandemia, como a modalidade online facilitou esse atendimento, o acesso, né, a contribuição para a saúde mental de tantas pessoas e, né, para desmistificar essa questão da terapia, como você falou. Sim, foi fundamental. Hoje, depois, infelizmente, nós sofremos todos com a pandemia, mas uma situação que aconteceu foi justamente essa importância do atendimento online. Por exemplo, o dia de hoje, especialmente, seria impossível, apesar de querer muito, seria impossível estar no estúdio fisicamente hoje, por questões muito particulares. Seria impossível estar aí com você, ao seu lado, mas o online ele facilita essa transmissão, esse contato, essa vinculação. E eu acho que o que é muito importante na terapia online, o que a gente deixa inicialmente fechado e de grande importância, não é uma chamada de vídeo qualquer, é uma chamada de vídeo com uma técnica por trás, com um ambiente seguro, com um ambiente que preserve o sigilo. Por exemplo, eu faço, quando eu estou fazendo análise com meus pacientes, eu estou justamente nesse ambiente. Não tem gente passando, não tem gritaria, porque é um ambiente onde a gente precisa promover exatamente o sigilo e o espaço analítico. E outros benefícios seriam as quebras de fronteiras. Muitas pessoas, às vezes, de interior, a gente precisa sair desse nosso lixo Rio-São Paulo, desse nosso nicho Rio-São Paulo. Muitas pessoas que às vezes não tinham acessibilidade por não morar perto de centros que estariam ali promovendo essa saúde, promovendo esse espaço analítico. E hoje elas podem fazer a terapia simplesmente com uma conexão de internet qualquer. Pessoas que às vezes trabalham altas horas e não tinham tempo para esse deslocamento até o consultório, depois esse deslocamento até as residências. Então, a terapia, ela foi quebrando, a terapia online, ela foi quebrando essas barreiras. Ela foi aproximando e dando oportunidades para pessoas que às vezes não faziam terapia, poder estar num processo terapêutico com a mesma ética e com os mesmos cuidados técnicos. Nossa, Isabela, e claro, né, com toda essa facilidade, faz toda a diferença para a gente poder acessar, para muitas pessoas acessarem, inclusive Exato. Em instituições, grupos que atendem pessoas em estado de vulnerabilidade, que isso é fundamental, ou seja, também acessível para todo mundo. Foi muito bom te escutar, Isabela, principalmente para entender como a terapia é para todos, independente da situação. A terapia é para todos. A terapia é para todos. Isabela, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Tenha um excelente dia. Obrigada para você também. Um grande beijo. Parabéns Tchau, tchau. pelo trabalho e obrigada por contribuir, né? Dizer o seu sim aí, a sua missão e ajudar tantas e tantas pessoas. O contato da Isabela apareceu aí na tela, viu, gente? Quem tiver mais dúvidas, quiser entender melhor sobre o assunto também, é só contatar a Isabela. Certo, Isabela? Certo, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Um grande abraço a você.